Hoje, em Washington, ocorrem negociações entre Donald Trump e Vladimir Zelensky, apoiado por líderes europeus. E agora, na mesa de negociações, há, sabe, um doce com uma embalagem bonita chamado Garantias de Segurança para a Ucrânia, ao estilo da OTAN, mas sem a própria OTAN. Esta fórmula, após o encontro do Alasca, é transmitida pelo enviado de Trump, Steve Witkoff, que comenta sobre isso. Putin concordou em permitir que os Estados Unidos da América e a Europa ofereçam à Ucrânia garantias de segurança no estilo do artigo 5 da Carta da OTAN, mas sem a entrada real da Ucrânia na aliança. E é exatamente essa formulação que os americanos estão tentando promover agora. A mídia americana escreve que o presidente russo concordou com a garantia no âmbito de um futuro acordo. Parece, claro, interessante, mas vamos verificar o recheio desse doce e ver o que está escondido lá dentro. Será que isso é realmente um análogo ao artigo 5 da Carta da OTAN ou é só mais uma promessa vazia? Sou Alexei Pet, hoje é 18 de agosto, vamos falar tudo em ordem. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Pet News. O link está na descrição deste vídeo. Vamos explicar o que é o artigo 5 da Carta da OTAN. Na OTAN, isso é mais que um juramento. Atacar um é atacar todos. Aí entram em ação a logística planejada, os quartéis generais, defesas antiaérea e antimísseis, ciclos de inteligência, orçamentos, procedimentos parlamentares, financiamento, entre outros. Nos análogos, sem adesão à OTAN, tudo isso precisa ser reunido separadamente, do zero, e todos os mecanismos precisam ser claramente definidos. Ou seja, quem assina essas garantias, quem as ratifica, é o Congresso dos Estados Unidos da América que deve tomar a decisão de que a Ucrânia receberá tais garantias fora do bloco da OTAN. Os parlamentos europeus vão aprovar? Qual é o prazo de validade desse análogo ao artigo 5? Qual é a automatização para iniciar esse processo, como a ajuda é acionada? Por uma ligação ou por algum tipo de sensor? Algo precisa funcionar. E toda a aliança entende que agora deve entrar em vigor aquele mesmo ponto de garantia de segurança que estão nos prometendo agora. E o que exatamente está incluído nessas garantias? São promessas, né? São recursos financeiros, são armas, é a cobertura rápida do céu ucraniano, são sanções contra a Rússia ou o que é isso? É isso que está nesse pacote. No momento, tudo isso na névoa da guerra só parece bonito. E aí Steve Witkoff fala sobre um acordo em princípio. Como ele diz, Putin em princípio concordou que a Ucrânia recebesse essas garantias, mas em princípio isso não é um termo jurídico. Os europeus impõem condições e a declaração da União Europeia é dura. Nenhuma restrição às forças armadas ucranianas, Rússia sem veto e garantias firmes para a Ucrânia. Ou seja, as garantias não podem ser, uma troca pela redução das forças armadas da Ucrânia. Ou seja, as forças armadas da Ucrânia, a pedido de Moscou, de forma alguma devem ser reduzidas. Não pode parecer que estamos reduzindo as forças armadas da Ucrânia do jeito que Putin quer, desmilitarizando a Ucrânia, e em troca a Ucrânia recebe algumas promessas, garantias de segurança. Isso é totalmente inaceitável. Isso é crítico, porque Moscou ao mesmo tempo tenta inserir no acordo de paz uma certa simetria, sabe? Eles dizem algo como, vamos proibir a Ucrânia, por exemplo, de usar mísseis de longo alcance. Não só usar, mas até mesmo ter em seu arsenal. Vamos proibir a Ucrânia de aumentar as forças armadas da Ucrânia, e assim por diante, e assim por diante. Dizem que assim todos ficarão tranquilos, mas isso abre brecha para outro ataque. A Rússia vai aumentar seu potencial em anos, em meses, enquanto a Ucrânia, vai andar de chinelos. Sem mísseis, artilharia, arsenal aéreo, etc. Mas terá papel com garantias. Como Donald Trump vê tudo isso? Após se reunir com Putin, o presidente dos Estados Unidos da América considera um acordo imediato, sem cessar-fogo, e está disposto a discutir garantias de compensação pela recusa da OTAN e da Crimeia. Donald Trump afirma que Volodymyr Zelensky pode encerrar a guerra rapidamente, impondo um ultimato. Se Kiev concordar, ele promete proteção à Ucrânia, caso contrário, não haverá proteção. O problema é que a proteção não deve ser ativada de acordo com a vontade do presidente americano, mas sim por leis, contratos, fornecimentos, financiamento e assim por diante. Caso contrário, tudo isso não é um escudo real, é apenas uma sombra de algum tipo de escudo. Existe o artigo 5 da Carta da OTAN. Vocês têm algo parecido? Vocês olham para o original e imaginam que tem quase a mesma coisa.
Como deve ser um pacote de garantias de segurança eficaz, se isso for fora da Aliança do Atlântico Norte? Primeiro, o contorno jurídico, acordos bilaterais e multilaterais com ratificação e gatilhos automáticos de ativação. Por exemplo, a violação do cessar-fogo aciona automaticamente a ampliação do fornecimento de armamentos de determinados tipos de armas em tais quantidades, independentemente da conjuntura política do momento. Segundo, a base material. Contratos de longo prazo para defesa antiaérea, artilharia, drones, mísseis, produção conjunta de armamentos na Ucrânia e na União Europeia com logística e serviços protegidos. O terceiro ponto é o céu ucraniano. Missões permanentes de defesa antiaérea e antimísseis, pelo menos no oeste da Ucrânia, sob a bandeira europeia, com o direito de interceptar quaisquer alvos aéreos. Quarto, o bloco de sanções por padrão está consolidado. Qualquer violação dos acordos equivale automaticamente ao fortalecimento das restrições aos bancos russos, à exportação de energia, à navegação, aos microchips e assim por diante, etc. Quinto, economia de seguros, garantias estatais e seguros para investidores que investirão na reconstrução da Ucrânia. Para que os negócios se tornem aliados da paz e não apenas observadores. Existe alguma chance de que tudo isso se concretize? Há algumas notícias. Provavelmente sim, se a Europa e os Estados Unidos aceitarem dividir a responsabilidade. No entanto, como destacam muitos meios ocidentais, a Europa ainda não consegue substituir os Estados Unidos da América sozinha. E o plano B, caso Washington vacile, parece frágil. Ou seja, fora da OTAN só funciona se na prática for OTAN em conteúdo. Comandos conjuntos, padrões, planejamento e depósitos, entre outros. Se as garantias forem apenas, um pedaço de papel, um conjunto de formulações ambíguas, tudo isso será apenas o Memorando de Budapeste II. O Kremlin sabe disso, por isso, como diz Vitkov, Putin concordou generosamente em princípio. Afinal, é só um pedaço de papel, não uma garantia. E por último, sobre garantias mútuas. Diplomatas russos já estão escrevendo que se Kiev recebe garantias, Moscou também deve receber. Se Kiev recebe garantias de segurança, Moscou também deve receber. No papel parece supostamente equilibrado. Na realidade, as garantias para a Rússia são limites para a Ucrânia. Restrições. Por exemplo, os russos exigem que não desenvolvamos o potencial de mísseis, que não aceitemos instrutores ocidentais, o que é engraçado, que não ampliemos a defesa antiaérea. Defesa antiaérea, defesa não é ataque. Mas os russos dizem, não, aqui está a defesa antiaérea, que eles também não desenvolvam mísseis, nada de artilharia, nada de tropas da OTAN, de jeito nenhum, nem mesmo instrutores, e não desenvolvam a defesa antiaérea. Tudo isso é uma armadilha. Garantias de segurança não são sobre desarmar a vítima, é sobre tornar uma nova agressão impossível. Por isso, a cláusula europeia de que as forças armadas ucranianas jamais devem ser reduzidas é o ponto-chave para entender a situação. Se ela for removida, então essa formulação de fora da OTAN se tornará apenas uma bela fachada. Para quê? Para o desarmamento da Ucrânia. A Ucrânia já passou por isso. No início dos anos 90, tiraram as armas nucleares em troca de garantias de segurança. E aí eles agem há mais de 30 anos. E daí, isso não impediu a Rússia de atacar? Portanto, as garantias de segurança devem complementar um exército ucraniano forte e poderoso, não substituí-lo. Por isso, aqui eu coloco reticências. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. Cuidem-se! Obrigado a todos, até mais.